nós jornalistas, né, como diria o Matina Suzuki, né, o jornalista é o especialista em nada. Por quê? Porque o jornalista, sim, de fato, vai tentar estudar aquele assunto para, de uma forma melhor possível, explicar o que está acontecendo. Não é tão simples explicar o que está acontecendo hoje aqui nos Estados Unidos na tal da eleição de meio de mandato, né, que é uma eleição que define, em especial, o futuro do Congresso americano. O que está acontecendo hoje? Né? Está acontecendo a apuração ainda dos votos das urnas, né, em especial que foram fechadas ontem, se bem que a eleição por aqui já começou há muito tempo, o pessoal vota pelo correio. Mas, até agora, o que temos é uma mudança do comando da Câmara dos Representantes, da Câmara dos Deputados. Se antes eram os democratas, o partido do presidente Joe Biden que mandava na Câmara, agora tudo indica que serão os republicanos, ou seja, os adversários, a oposição de Biden, que vai controlar a Câmara. Então, nesse momento, são 199 votos republicanos já confirmados contra 172 democratas. E aí muita gente vai perguntar, puxa vida, então é uma vitória dos republicanos? Em parte. E aí entra naquela história de você procurar, né, especialista, quem entende de fato nessa situação. Porque em outras eleições, essa chamada eleição de meio de mandato, né, o partido que estava comandando a Casa Branca perde. Essa é uma regra aqui nos Estados Unidos. Ou seja o Obama, seja o Clinton, seja o Trump, né, quem estava no poder normalmente perde essa eleição de meio de mandato. E nesse caso agora, já se imaginava que isso aconteceria, que a vitória republicana viria nas urnas. Só que essa vitória republicana está sendo muito apertada, muito menor do que se imaginava inicialmente. A vantagem de cadeiras na Câmara, que estava sendo projetada antes da apuração, está sendo muito menor. Então os republicanos, sim, eles estão ganhando o controle da Câmara, mas com uma vantagem muito mais apertada do que se imaginava inicialmente. E aí muitos analistas de internet vão falar, puxa vida, então se essa vitória republicana é menor do que se imaginava, significa que é o Joe Biden que está indo bem, né? Na comparação com o Obama, por exemplo, né? Ele está perdendo menos cadeiras do que o Obama perdeu, e o Obama tinha uma popularidade espetacular, muito maior do que hoje o Biden tem. E não é isso, não é por causa do Biden que os democratas estão perdendo menos cadeiras. É por causa de uma decisão da Suprema Corte americana. Barão, o que tem a ver a Suprema Corte? Né? O Tribunal Supereleitoral aí nos Estados Unidos e tal, o Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos, é o seguinte, que a Suprema Corte americana, que tem ali 3 ministros que foram indicados pelo ex-presidente Donald Trump, mudou a lei do aborto aqui nos Estados Unidos, determinando que cada estado deve ter a sua legislação. Antes o aborto era liberado no país como um todo. Depois da decisão da Suprema Corte, cada estado tem a liberdade de escolher o que fazer. Isso foi considerado uma agressão à tal liberdade individual americana. E o eleitor, em geral, colocou isso na conta do Trump, colocou isso na conta dos republicanos. Então, essa vitória republicana de hoje, conquistando a maioria na Câmara, não está sendo tão maior por causa de uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos. Olha só que loucura, que restringiu de alguma forma a liberdade individual das mulheres realizarem aborto no país. Então não é algo tão simples de explicar, mas eu tentei aqui nesse início do Band News Station mostrar como é que está o panorama eleitoral aqui nos Estados Unidos. Com o último detalhe, se na Câmara os republicanos terão maioria apertada, mas terão a maioria, ou seja, farão oposição ao Biden, no Senado ainda tudo está em jogo. Nesse momento são 48 cadeiras para cada lado, são 100 cadeiras no Senado, né? São 100 vagas no Senado, está 48 a 48 entre democratas e republicanos. Então, essa eleição está sendo muito apertada, e se o Biden conseguir um empate no Senado, vai ser uma vitória gigantesca para ele. Porque se tiver empate, o voto de Minerva é da vice-presidente Kamala Harris, como está acontecendo até agora. E podemos ter prorrogação, Gabriela Maier, porque a gente gosta de emoção também, o eleitor americano também, porque no estado da Geórgia, a eleição determina que se
nenhum dos senadores tiver mais de 50% do voto, teremos mais uma votação em dezembro. Então poderemos ter suspense na confirmação de qual partido vai comandar o Senado americano. Tentei explicar, mas evidentemente que aquele especialista de internet já sabia de tudo isso e daqui a pouco muda de assunto, porque tudo o que interessa é o que tiver em voga naquele momento, viu, Gabi? Já já vem os especialistas de Copa aí, Barão, estão chegando. Opa!